Gênesis capítulo 13, vamos estudar. Você tem algo aí para anotar aí? Um smart, um caderno, uma caneta, seu celular tem um espaço aí para anotar. Leitura da palavra, Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 17, depois que Ló foi embora. Olha só, na minha leitura particular, eu leio procurando, porque tem algo de Deus, né? Aqui, ó, quando é que começa? Quando Ló vai embora. Ali você já marca e se prepara, algo vai acontecer. Deus tem algo aqui, né? Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está agora, que ele foi embora, de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Você crê nisso? Diz um amém aí, diz. Fecha os teus olhos agora com fé, muita fé mesmo no coração aí. Pede agora, porque quem pede recebe, pede revelação, pede palavra, pede luz para o teu caminho, pede orientação do Senhor. Ore por mim, estenda as suas mãos para mim aqui, ore por mim. Pede do Senhor aí que eu tenha graça e sabedoria, ousadia para falar, em nome de Jesus. Oh meu Deus, o Senhor não tem deixado faltar palavra nesse lugar, Senhor. Hoje de manhã se cumpriu que a tua palavra diz: abra a boca e eu encherei. Senhor, hoje de manhã aqui houve um transbordar aqui. Oh meu Pai, todos nós aqui sentados ouvindo a palavra sendo pregada aqui, e eu creio que agora de noite não vai ser diferente, Senhor, porque Tu és uma fonte inesgotável, Senhor. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós aqui. Se os meus irmãos, minhas irmãs vieram no desejo, eu vou lá, eu preciso ouvir uma palavra, e eu peço agora que o Senhor responda, em nome de Jesus. Permita pessoas saindo daqui dizendo: que bom que eu vim, porque Deus queria falar comigo, em nome de Jesus, amém. Então seja profeta aí, fala para alguém: hoje Deus vai pegar você, viu? Hoje Deus vai falar com você. Conta uma história, uma brincadeira, de um homem na estrada, com seu carro na estrada, vidros abertos, e quando ele foi cortar um carro, ele viu que era uma mulher muito bonita no carro. Então ele não cortou, parou do lado do carro e começou a paquerar a mulher do outro carro. A mulher, olhando para frente, olhou para ele assim e gritou para ele assim: cavalo. E ele na hora ouviu ela falar aquilo, gritou para ela também, começou a xingar ela, começou a falar um monte, ofendeu a mulher, e ela falou: cavalo. Aí quando ele olhou para frente, tinha um cavalo. E aí você imagina a tragédia que foi o acidente de cavalo, né? Tema de hoje: você consegue enxergar lá na frente? Pergunta isso para quem está do seu lado, se você puder. Você consegue enxergar lá na frente? Não estou falando disso não, gente, ó. Eu estou falando lá na frente. Você consegue enxergar algo lá na frente? Eu queria abordar dois assuntos com você essa noite.
com esse tema aí. Você consegue olhar e ver algo lá na frente? Eu queria abordar dois assuntos muito importantes. O primeiro é o final da estrada. E você precisa enxergar, é muito importante você olhar, levantar os teus olhos e abrir os teus olhos e se atentar para o final da estrada. Em Eclesiastes, vai aparecer no telão, capítulo 7, versículo 2. É melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vamos morrer um dia, todos vão morrer um dia. E é bom pensar nisso, enquanto ainda há tempo. Olhe para mim, você consegue enxergar lá na frente? Pastor Ademir esteve aqui pregando, foi muito bom. E ele falou: mais céu, menos terra. Mas eu fiquei preocupado, porque às vezes nós pensamos que é um ingresso que a gente compra. Eu tenho medo de você procurar o Lucas. Fala: Lucas, quero comprar ingresso. Mais céu, menos terra não é ingresso, né? Não é brincadeira isso. É algo do qual você tem que se preparar agora, porque haverá um dia. Você pode dizer amém? Você consegue enxergar isso? Parece que eu sou o cara do lado gritando cavalo. E aí você não está entendendo que você precisa levantar a sua cabeça e começar a levar algumas coisas mais a sério. Então eu queria começar aqui, falar desse fim da estrada, porque ela existe. E outra coisa é falar do fim da carreira, porque não é o começo que é relevante, é o final que é relevante. Para quem não sabe, e agora eu falo para você com um coração pastoral, há mais pessoas que desistiram da carreira do que aquelas que ainda estão na carreira. Carreira da qual Paulo diz: eu completei a carreira, eu guardei a minha fé em Cristo. Você consegue enxergar isso lá na frente, baseado no que você está vivendo hoje? Porque muitos, por não olharem lá na frente, não enxergarem na frente, não perceberam para onde estavam indo e não conseguiram concluir a sua carreira. A outra coisa que eu quero falar, no mesmo tema, é o horizonte. Aliás, se você puder orar por mim, ore. Deus tem me incomodado tanto com essa palavra horizonte, horizonte, horizonte. É incrível, como assim, toda hora, tem dia que eu acordo horizonte, né? A outra coisa que eu quero falar não é fim da estrada, agora não tem nada a ver com fim da estrada, é o horizonte, é a amplitude, é projetar, é abrir, é você olhar mais alto, é você olhar para frente e querer ver algo. Você não pode estar como alguém que está limitado ao agora, ao só o que é visível agora, porque o que se vê agora, ele vai acabar, mas o que não se vê agora, que tem uma amplitude maior, uma dimensão maior, é eterno, porque fala de planos de Deus para a sua vida, meu irmão. E você precisa abrir os teus horizontes. Você precisa. Eu vou escrever um livro, gente, em nome de Jesus. Já estou escrevendo, né? Mas uma coisa que eu gosto de falar foi o que Deus fez comigo em 1984,
quando eu era morador aqui do Coelho Neto aqui, que a rua não tinha asfalto ainda, a gente arrancava a unha jogando bola na rua, e o mundo nosso era ali, Praça Caetés e Coelho Neto, que inundava na chuva, inundava tudo ali, né? O meu mundo era aquilo. E hoje eu entendo, hoje eu sei que o Senhor me levou para São Paulo. Em 84 eu fui para São Paulo, e aí eu cheguei no Tietê, tinha uma escada rolante, gente, aquilo, eu não sabia onde ia parar aquilo. O que era aquilo? Vocês lembram quando chegou a escada rolante aqui na Riachuelo? Tinha fila, dava para vender ingresso, porque nunca tinha visto aquilo. Imagina aquele negócio rodando, cara, e se eu piso nisso aqui, vou parar onde? Aí eu vi aquilo, que coisa linda que era aquilo, subi e desci de novo, né? E aí eu comecei a ver coisas, uau, eu nunca tinha visto. Olhe para mim, Deus está querendo fazer isso com você todo dia, ampliar tua visão, mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabes e que Ele tem para você. Ampliar horizontes, tirar as vendas, abrir, romper, sabe? Olha, irmãos, eu pararia aqui, eu ficaria aqui. Horizontes familiar, irmãos. O Senhor tem planos maiores com você, em você. Ah, pastor, mas a minha família sempre foi assim. Mas em você Deus está rompendo, quebrando, e a sua família haverá nome e sobrenome. Você verá os filhos dos teus filhos, e eles irão casar na igreja, terão faculdade, terão bons empregos, em nome de Jesus Cristo, porque abriu os horizontes. Aleluia, há algo maior. E aí eu começo a contemplar. Olha aqui para mim, eu estou emendando uma coisa na outra que não é a palavra ainda, mas isso traz louvor e adoração. O Senhor está ampliando meus horizontes. Quando os coraitas escreveram o Salmo 84, eles estavam no projeto de construção do templo, e havia uma fundação. Gente, se você já construiu, você sabe o que é, cara. A fundação é algo terrível, porque gasta e não tem nada. Não leve ninguém para ver sua construção na fundação. É igual no Recanto, eu levei as pessoas no começo, pastor, mas e aí, o senhor falou? Eu falei, então, mas está no chão ainda, é horroroso. Quando levanta a parede é maravilhoso. Fundação está no chão. Quando estava no chão, nos baldrames, nas brocas, na fundação, os coraitas cantaram: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal e a andorinha encontraram ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Rei meu, Deus meu. Não tinha nada, só tinha a fundação. Mas lá na frente eu já vejo uma casa cheia da glória de Deus, e a glória desta casa será maior que a primeira. Amplia horizontes, sonhos maiores, e coisas ainda melhores virão. Então a ideia de falar de fim da estrada, eu vou ter que falar, e a ideia de falar de horizontes. No texto que nós lemos, havia algo na vida de Abraão. A promessa está em Gênesis capítulo 12. Mas havia algo na vida de Abrão ainda, que não permitia ele ver horizontes, ver lá na frente. E aí agora, se você quiser, e eu aconselho você a estudar, você for ler, você vai começar a entender os erros dele, porque os erros dele têm a ver com aquilo que é agora, imediato, é o que é agora. Então, você que não tem visão do amanhã, você que não tem visão das coisas que Deus vai fazer, o que você faz agora é limitado, é preso. Você não entende que você está lidando com pequenas coisas, sendo que Deus tem grandes coisas. Vai estudar, vai crescer, vai renovar tua mente, vai abrir os teus horizontes, né? Começa a ver diferente, veja diferente, né? Então ele não conseguia. Então quando ele chega no lugar, o pensamento dele é mentir. Não, fala que você é minha irmã. Gente, as promessas eram muito maior que isso.
Tudo que é feito para quem não tem visão lá na frente é remendo, é tampar buraco, é ficar resolvendo coisinhas, é distração. Mas quem consegue enxergar lá na frente sabe que quem semeia colhe, né? Então eu queria começar, gente, falando aqui sobre o fim da estrada. Queria muito que você anotasse, e isso me incomoda demais, que parece que só eu estou vendo cavalo. E tem um cavalo, né? Pode até não ter cavalo, mas o fim da estrada fala de coisas que você precisa se preparar. Você tem que se preparar. Que líder seria eu se não buscasse do Senhor uma palavra que te leve a se preparar para as coisas que estão por vir? A levar você a ter uma vida um pouquinho mais sério, porque quem enxerga lá na frente sabe que o que está por vir é um final de estrada, e quem não se prepara para isso, olha o que diz esse texto, Provérbios 6 e 8, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Olhe para mim, no verão é inaceitável fazer alguma coisa a não ser aproveitar. Mas olhe para mim, no final da estrada tem um inverno. E quem não se prepara no verão vai ter um inverno muito triste. Eu sei que às vezes a gente lê, há muito tempo atrás, se você ouviu, você me dá um sinal. Quem já ouviu uma brincadeira? Aliás, eu não sei nem se é brincadeira ou se era sério, né? Que falava assim, que quando se alguém fosse num restaurante e não tivesse dinheiro para pagar depois do final, já ouviram algo assim? Fala assim, o que tinha que fazer? Já lavaram, hein? Já deu até para ver quem já, né? Eu não sei se isso é verdade, mas diz que se fosse num restaurante, uma coisa lá, um dia eu e Eloíde, a gente era namorado, e ela morava na Pedreira e eu aqui, aí fui buscar a Eloíde, eu ia a pé porque não tinha dinheiro, mas na volta com ela eu tinha que voltar de ônibus, né? Aí fomos lá para o ponto de ônibus, entramos no ponto de ônibus, e dentro do ônibus eu lembrei que eu não tinha dinheiro, com a namorada do lado. Aí você imagina, né? Você continua com aquela cara de que você está podendo, e olhando para todo mundo, dando, meu Deus, eu tenho que achar alguém que eu conheço aqui. E tinha, né? Um parente seu, inclusive, né? Graças a Deus por isso. Mas quis casar, é doida, cada um com seu problema. Ali eu já estava mostrando que a situação era difícil, mas quis casar, né? Agora, essa brincadeira de você vai num restaurante e tal, e aí vem a conta, aí chega a conta e você fala, nossa, não gastei demais, não tem para pagar. Eu fico imaginando quantas pessoas a conta da vida está chegando e ela vai ter que lavar prato, porque não tem como pagar. E a conta da vida chega, né? Então, você consegue enxergar lá na frente e ver que há uma conta que... Essa semana um pai me procurou e ele falou para mim, pastor, me ajuda, meu filho não está querendo, se esforçar, não é bem essa palavra que ele usou, mas eu vou usar essa. Que conselho o senhor me dá, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, você banca ele? Ele falou, eu banco ele mora fora. Eu falei, então, a gente precisa preparar os filhos para pagar uma conta, desde cedo. E muitos pais vão morrer tristes, frustrados, porque sabem que a conta vai chegar e os filhos não têm como pagar. Quem está me ouvindo? Você consegue enxergar no fim da estrada? Ensinar os teus filhos que a vida tem uma conta, que a vida ela não é brincadeira, não é só brincadeira, e que a brincadeira tem um custo. Você pode dizer um amém?
A palavra frustração, ela quer dizer estado de um indivíduo que é impedido por ele mesmo, ou por outro, ou por alguma coisa, de atingir aquilo que deseja. É um sentimento horroroso. A frustração de você chegar num determinado momento da vida e perceber que não atingiu, você errou feio, porque você não olhou lá na frente, né? Você baixou a cabeça. Abraão estava assim, haviam promessas grandiosas para ele, mas ele estava assim. Mas quando Ló vai embora, Deus fala: agora, por favor, levanta a tua cabeça, olha para o fim da estrada, olha para o horizonte, porque eu vou fazer algo na sua vida. Amém? Vamos lá, primeira parte dessa mensagem de hoje, o fim da estrada. E aí, em relação ao fim da estrada, eu preciso falar algumas coisas muito sérias aqui, muito sérias, né? Quem aqui acredita mesmo que Deus tem algo ainda muito maior para a sua vida? Aleluia, que bom que você acredita. Então pare de andar com pessoas que não deixam você enxergar isso. Pare de andar com pessoas que não deixam você enxergar o seu futuro. Cuidado. Depois que Ló foi embora. O próprio nome Ló significa venda nos olhos. Pare de andar com gente que não enxerga, não quer enxergar e não deixa você enxergar. Pare, né? O filho pródigo andou um tempo com pessoas que não deixavam ele enxergar, e ele só enxergou quando esses amigos o abandonaram e ele ficou sem nada, querendo comer as comidas dos porcos. Pare hoje de andar com gente que é venda nos teus olhos, não te levam a enxergar o que tem lá na frente. E aqui eu queria fazer um alerta para a rapaziada aí. Eu fui filho e sou filho, mas hoje eu sou pai, e a função de um pai, por pior que seja, por mais difícil que seja, e é difícil, é mostrar aos filhos o que eu estou vendo lá na frente. E falo com tristeza no coração, eles não enxergam. Mas eu não sou venda nos olhos. Eu tenho horizontes para mostrar aos meus filhos. Eu vou abrir os horizontes para eles, eu vou interceder por eles, eu vou orar por eles, porque pai, mãe, tem que fazer isso constantemente, e levá-los a parar de andar com gente que fecha a visão, que diminui visão, que limita a visão, que impõe limites naquilo que nós pais sonhamos alto com os nossos filhos. Eclesiastes 12:2, pare de andar com quem te impede, te proíbe de ver. Eclesiastes 12:2, lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. A primeira palavra do sábio, depois dessa ainda vem um monte. Ele vai falar ainda sobre os ossos ficarem fracos, o cansaço, ele vai falar. Mas a primeira coisa que o sábio fala, trazendo uma orientação sobre o fim da estrada, ele fala: lembre-se e abra que a primeira coisa que vai acontecer é você perder visão. Os teus olhos, você vai olhar e vai achar assim: nossa, tá escuro. Não é que está escuro, não é que está escuro, o sol continua lá, alguém está tapando sua visão. Você vai achar assim: ué, mas não, a hora que Ló foi embora, meu irmão,
o sol brilha de novo, a promessa do Senhor continua lá, os sonhos de Deus permanecem e os planos de Deus não podem ser frustrados. Recebe essa palavra: Deus não desistiu de você, só tinha uma mão na sua frente. Pare de andar, porque Deus tem planos com a sua vida. Você vem comigo? Vamos lá? Estou no fim da estrada ainda, gente. Vamos lá. Ai, ai. Põe na tela, eu não quero falar. Fala para a pessoa lá assim: não falei que Deus ia pegar você hoje? Cara, essa hora é muito legal, gente. Vocês tinham que estar aqui. Você vê assim, a mulher está querendo olhar para o marido assim, ó. E o marido está assim, ó. A revista Mercado publicou que a soma da poupança, e aqui poupança não é um tipo de investimento, poupança aqui eu falo na economia guardada, tá bom? Não é tipo de investimento, senão você vai, nossa, o pastor falou da poupança. Não falei da poupança. A revista Mercado diz que a soma da poupança como investimento dos japoneses passa de 10 vezes a economia brasileira. Porque na guerra, o governo, o imperador na época, estabeleceu que o jeito dele levantar o país era fazer o povo guardar dinheiro. Hoje, o Japão, uma potência econômica, está em crise, precisando que o povo gaste, consuma. O apelo japonês hoje é o povo consumir. Gente, não consegue. O povo pegou um hábito, cara, de guardar. Então eles estão fazendo assim apelos, porque a economia tem que girar, e eles precisam que o povo vá para a loja consumir e tal, mas o povo não vai, né? Porque se tornou um hábito. Olha o que eu estou dizendo, você consegue enxergar lá na frente? Porque se você não consegue enxergar, isso que eu estou falando não tem sentido nenhum para você. Você deve estar falando assim, do que ele está falando? Porque você deve ficar assistindo propaganda toda hora. Eu acho que hoje a Casa Bahia vai lançar uma promoção. Mas quem tem hábito e enxerga lá na frente, guarda. E antes que você venha com conversa, porque tem um monte de gente que me procura, né? Eu sou economista, fui administrador de empresa, não serei mais, em nome de Jesus, sou ministério da palavra hoje, em nome de Jesus. E as pessoas me procuram, e aí eu falo, comece a guardar. Ela fala: pastor, não tem nem para pagar, o senhor quer que eu guarde? Sabe quando começa um milagre que sobra 12 cestos cheios? Sabe quando? 5 pães, 2 peixinhos. É assim que começa. Sabe quando você vai ter, olhando para frente, você vai ter 12 cestos cheios? Quem crê nisso? Guardando 5 pães, 2 peixinhos. Não é mandizinho não. Comece a guardar, meu irmão. Essa hora você está falando assim, nossa, tanta igreja para eu vim justamente nessa. Queria um culto mais de fogo. Que coisa mais fogo que dinheiro, cara. Comece a guardar. Gênesis 41, 33, 34 está na tela, e José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. Sabe como se dirige? O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante 7 anos em que elas forem boas. Olha aqui para mim. O fim da estrada Deus mostrou. 7 vacas gordas, 7 vacas
magras. Quem enxergou? José. José, quando enxergou o fim da estrada, olhando lá na frente, enxergou, ele falou: é hora da gente poupar, porque Deus está anunciando o que vem lá na frente. Salvou a nação toda. Irmãos, por favor, olhe para mim. Vou liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai dar graça sobre a sua vida, porque o pouco com Deus. Comece. Se você ama seus filhos, comece. Se você quer terminar seus dias bem, comece. 5 pães, 2 peixinhos. Guarda. Comece a guardar pouquinho. Vamos lá? Fim da estrada, gente, vamos lá. Quem consegue enxergar lá na frente? Vamos lá. 3, entrega a sua vida ao Senhor. Não adianta você pensar fim da estrada. Olhe para mim, sério. Se agora, hoje, você não entregar a sua vida ao Senhor, o seu caminho ao Senhor, agora, hoje. E não adianta você falar que entregou, se você não entregou. E não adianta você pensar que estar na igreja quer dizer que entregou. Não entregou. Entregar é deixar Ele ser governador da sua vida, Ele dirigir os seus passos, Ele conduzir, Ele guiará a tua entrada e a tua saída. Ele será Senhor sobre a sua vida. Salmo 37, 3-5, confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Olha para frente, a terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Aleluia. Irmãos, como é gostoso. E agora eu queria te fazer lembrar de algumas pessoas. Como é gostoso ter 1 minuto do lado de uma pessoa que a vida dela está nas mãos do Senhor. A confiança é inabalável. É algo, eu fico arrepiado. Quem sabe do que eu estou dizendo? Quem tem gente assim na vida? 1 minutinho do lado da pessoa que confia no Senhor. É sobrenatural. A confiança dessa pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela vive. Amanhã para ela, cara, é no Senhor. Gente, verão, inverno, outono, é tudo no Senhor. O Senhor está guiando, minha vida está nas mãos do Senhor, que eu coloquei hoje. A segurança de uma pessoa, agora eu falo aqui, dando um tiro no meu próprio pé. A confiança de um pai que entregou mesmo seus filhos nas mãos do Senhor é diferente. Eu sei, eu sofro comigo, eu luto comigo. Mas quem realmente colocou, sabe que os filhos são plantas que foram plantadas dentro da casa do Senhor, são palmeiras, vão crescer, meu irmão, não importa, o diabo pode tentar, mas meus filhos são do Senhor, que eu entreguei para eles quando nasceu, eu trouxe na casa do Senhor, são do Senhor. Agora Satanás está achando que está indo, mas haverá o limite de Deus, e eles virão, porque são do Senhor. Meu irmão, estou olhando para frente. Você consegue olhar para frente? Uau! Algo vai acontecer. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. Para quem faz isso? Para quem consegue olhar na frente e hoje pôr a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, te entrego o que sou e o que tenho. Há promessas, né? E elas são lindas. Isaías 65, versículo 20 e o 23. Põe na tela. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho.
Põe sua vida nas mãos do Senhor. Você não morrerá até que se cumpra toda a promessa de Deus na sua vida. Morrer aos 100 anos será morrer moço. Eu vou morrer velho. Nem a mulher falou amém, gente. O Renan fechou a boca assim. Eu sou doador de órgãos, sou doador, consta lá que eu sou doador, mas não espere. Você não vai gostar do que vai receber, porque eu vou morrer velho. Não saiu amém, né? Tá bom, o Senhor está vendo, entreguei minha vida a Ele, seu amém, seu amém, eu vou morrer velho, em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Todo o seu trabalho dará certo. Agora vocês falaram amém, né? Uau, fala para alguém assim, voz profética, confie em Deus, tudo vai dar certo. E os seus filhos não acabarão na desgraça. E os seus filhos não acabarão na desgraça. E os seus filhos não acabarão na desgraça. Ainda que estejam lá no mundo, não acabarão na desgraça. O fim deles não é esse. Não. Pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. É raça eleita. Glória a Deus. Vamos embora. 4. Fim da estrada, quem consegue, né? Se preocupe com a salvação dos perdidos. Irmãos, eu sei que o agora aqui, a gente faz festa para nós mesmos. Eu sei disso. Eu sei que é muito bom, é muito bom. Mas se você consegue olhar para frente e enxergar o final da estrada, se preocupe com a salvação dos perdidos. Eu vou ler esse texto, Mateus 24:40 diz: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. Olha aqui para mim. Isso não é decreto. Isso é anúncio. Isso é um anúncio. Você que olha para frente e consegue enxergar lá na frente, você consegue perceber que tem alguém que está do seu lado e que essa pessoa pode ficar. Então, se você ama e enxerga lá na frente, comece hoje mesmo um projeto de salvar vidas. Pastor, como é que eu faço? Quem quer a receita? Anote aí. Ore por essa pessoa. Antes de falar qualquer palavra, ore por ela todo dia, todo dia, todo dia. Por ela primeiro. Depois, peça a Deus uma oportunidade. Não falha. Não falha. Deus vai te dar uma graça sobrenatural para falar. Você crê nisso? Vamos lá, horizonte. O fim da estrada passou, gente. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Horizonte. Horizonte não fala de fim, por favor. Senão aí você limita. Horizonte fala de extensão, ampla extensão. Fala de algo que abre, amplia. É abundância, é outra coisa. Horizonte fala de uma extensão mensurável, que você começa a esticar e vai medindo e amplia as tuas tendas e finca as tuas estacas, porque crescerás, transbordarás para a direita e para a esquerda. Quem crê nisso? Amplia isso, amplia, pede para o Senhor, porque quem foi muito machucado não consegue fazer isso, não consegue. Quem viveu na miséria, na desgraça, debaixo de muito sofrimento, tem uma dificuldade muito grande de ampliar o horizonte. É algo assim impossível. Você está percebendo? Tem algumas pessoas que estão sendo resgatadas da escravidão, coisa horrorosa, ainda no Brasil. E a pessoa, 70 anos trabalhando para uma pessoa, começou com 12,
sem nenhum salário, sem nada, é resgatada. E aí a pessoa começa a falar para ela, ela não faz noção que ela poderia ter algo. Que ela falou, não, mas a senhora tinha que ter salário. Não sabia. Não, mas a senhora tinha que ter férias. Não sabia. Quem vive num sofrimento não sabe que ainda tem coisas boas para ver. Deus quer te curar. Vocês conhecem aquela historinha da senhorinha que comprou uma passagem no navio, no cruzeiro, que ela juntou todas as economias dela e queria tanto fazer. Eu também quero fazer um cruzeiro. Ore pela Eloide, não é por mim. E aí ela juntou todo o dinheiro dela e comprou a passagem para entrar naquele navio, né? Uau! Um dia eu passei perto de um prédio, não era prédio, era um navio desse. Falei, gente, um dia eu vou andar num negócio desse. A Eloide já, mas vai dar certo. E aí ela comprou a passagem e entrou e ficou no alojamento, no quarto. Eu nem sei o que é, eu nunca entrei. Na cabine. E tudo acontecendo no navio, todo mundo lá nos restaurantes, nas coisas, nas festas, tudo, até que alguém falou, aquela senhora não desce, não participa de nada aqui. E aí foram lá, ela já estava fraca até, porque ela estava com bolacha e água. Então perguntaram, por que a senhora não participa com a gente aqui das coisas, tudo? Ela falou assim, o dinheiro que eu tinha só deu para comprar passagem. E alguém falou, olha, mas a passagem dá direito à senhora a um horizonte. A passagem dá direito a uma vida muito melhor. Amplia os teus horizontes. Quem sofreu tem dificuldade com isso. Eu creio que foi isso que Deus me curou quando me levou para São Paulo e ver as coisas e uau! Eu trabalhava em São Paulo com 14 anos de idade, 15 anos. E eu passava do lado do Play Center. Até chorava. A gente aqui só tinha visto roda gigante. Sonho nosso, gente, namoro, era andar com a namorada na roda gigante. Pipoca e roda gigante. Era sonho nosso, ou aquele barco. Carrinho bate-bate era surreal. Aí eu estou diante do Play Center. Nunca entrei. Agora que fechou. Aí você fala, por que você nunca entrou? Que eu achava demais. Uau! A gente que é assim, tem lugar que a gente nem entra. Você fica com medo. Eu fui para os Estados Unidos, eu decorei o I'm sorry. Falava isso para tudo. Eu tinha medo. Daqui a pouco aparecem os chips para me prender aqui, porque eu via no filme. Tinha medo de tudo, tinha medo. Gente, você anda assim, com medo, porque tudo aquilo, você fala, que é isso? Tem medo. Quem é assim, a gente que sofre, que não pôde, mas olha aqui, o Senhor mandou Ló embora. O Senhor nos curou. Ele morreu na cruz pagando, e na cruz Ele cravou a maldição que estava sobre a nossa vida, e Ele nos libertou. Se prepare, olhe para frente, há um horizonte. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Vou falar para você de coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, amplia os teus horizontes, principalmente os pais, porque nós pais somos tampas na vida dos nossos filhos.
Deus falou para ele: farei que os seus descendentes sejam muito grandes, muito grandes. Eu vou terminar falando de horizonte. Se você consegue enxergar lá na frente e abrir seus horizontes, anota isso aqui agora, ó. Vou terminar aqui. Primeira coisa, enxergar pessoas. Não haverá horizonte ampliado se você não enxergar pessoas. Sozinho você não vai longe. Alguém pode dizer amém? Por favor, em nome de Jesus Cristo. Um relacionamento abusivo começa quando o parceiro ou a parceira te impede de ver e falar com outras pessoas. Começa aí o relacionamento abusivo, manipulador. É quando proíbe você de se relacionar com outros. Meu irmão, amplie os teus horizontes e veja pessoas na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque um dia você vai precisar de milagres, e milagres necessitam de vasilhas, e quanto mais pessoas, mais vasilhas você vai ter, e a farinha não vai acabar. Marcos 8, 24, 25, o homem olhou e disse: vejo pessoas. Aí Jesus se preocupou. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. Quando você vê pessoas na sua vida, Deus falou para ele: agora que Ló foi embora, veja, porque os seus descendentes serão muitos. Por favor, eu sei que eu brinquei um pouco hoje, mas se você recebe isso, diga amém, tá? Sua casa lotada, seus filhos terão prazer de estar na sua casa, seus netos estarão lá. Eu sei que o amém vai caindo, mas suas noras, vamos falar das noras primeiro, gente, né? Suas noras estarão lá, seus genros vão aparecer lá. Gente, não pode discriminar ninguém. Não pode. Aleluia, minha sogra estará lá. Aleluia. Sua casa será cheia. A igreja se encherá. Uma comunidade de amigos. Muita gente. Muita gente. E tem lugar. Muita gente. Veja pessoas na sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quase te deixaram sozinho, mas Ló foi embora. Ló foi embora. Se prepare. Deus vai colocar pessoas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Outra coisa rápida aqui. Enxergar a promessa. Fala para a pessoa assim: você tem que enxergar a promessa. De onde você está, olhe bem, tem promessa. Deus está fazendo você enxergar promessa. Sem promessa não há horizonte. O que nos leva a projetar horizonte é promessa. Deus tem promessa para a tua vida, diga amém. Eu vou ler Gênesis 12, 2, essa é a promessa, mas ele só enxergou depois que Ló foi embora. Tem promessa: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Não dá para enxergar isso. Mas aí Ló vai embora. Aí Deus fala: contempla a promessa que eu te fiz, porque eu sou Deus zeloso, eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir na tua vida, e ela vai se cumprir. Quem
consegue enxergar lá na frente, e eu não estou falando de fim da estrada, eu estou falando de horizontes que se abriram, tem promessa. Salmo 128, versículo 1 a 3 e depois o 6 diz: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Você podia falar: essa aqui é a minha promessa. Pronto, pega ela. É essa aqui. Pastor, posso ir embora? Essa que eu quero. Sai correndo com ela. Pega ela, essa é minha, essa é minha, essa é minha. Vai embora. Ó, vai dar tudo certo. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Você vê que quem sofreu não consegue, cara, enxergar, né? Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Isso, gente, olha para frente. O pastor hoje de manhã falou: sacode a poeira. O pastor falou isso: sacode a poeira, vamos embora. Falou hoje aqui para nós: vamos embora, né? Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Você tinha que esperar eu terminar de falar essa parte. Imagina, filho forte na mesa, oh, aleluia, hein? Glória a Deus, comendo 4 pães, só Jesus Cristo, mas vamos embora. E tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos, que haja paz em Israel. Porque assim será o homem que confia no Senhor, viverá para ver os filhos dos seus filhos. Louvado, dá uma promessa, amplia seus horizontes. Ó, amplia, irmãos, amplia, creia, creia, creia. E vão casar na igreja, e vão estudar, vão fazer faculdade, vão passar em concurso, vão ter o emprego, vai casar com a pessoa certa, em nome de Jesus. Deus já tem preparado, o Senhor vai guardar, o Senhor vai cuidar, porque eu confiei no Senhor, eu entreguei minha vida a Ele, eu confiei minha vida nele, eu confiei meus filhos no altar. O Senhor vai cuidar de tudo. Amplia os teus horizontes, mesmo que agora não esteja sendo assim. Deus não falha, Ele já está cuidando, Ele já está trabalhando, Ele está mandando Ló embora. Creia nisso, Ele está mandando Ló embora. Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Amplia seus horizontes, porque para nós há uma promessa de que as coisas ainda vão melhorar, em nome de Jesus Cristo, amém? E por último, e eu termino, e vou pedir só uma atenção especial sua aqui. Eu quero falar muito sério sobre isso aqui. É isso aqui, ó. Enxergar a sua salvação. Você consegue enxergar lá na frente? Lá na frente você olhar, e tomando por base a vida que você está levando hoje, você consegue enxergar sua salvação em Cristo? Olhe para mim, falo com o coração de um pastor que não vai ser assim, graças a Deus por isso, não vai ser assim. Mas imagina se fosse assim, se eu tivesse que colocá-los todos no ônibus para irmos ao céu juntos, e dentro do ônibus eu fazer uma chamada e perceber que alguns não estão lá, porque eu não levei você a olhar para frente e enxergar que talvez o padrão seu, talvez a maneira como você está levando as coisas de Deus, pode fazer com que você perca a sua salvação. Pode fazer com que você se desvie disso. Pode fazer com que você nunca atinja isso. Então, meu irmão, se você enxerga lá na frente, se reconcilia com o Senhor, volta para os caminhos do Senhor, volte a levar Deus a sério. E se você nunca tomou essa decisão, hoje é uma noite especial
de você entregar o seu coração a Jesus Cristo e receber a salvação que há em Cristo Jesus, porque esse não é o fim da estrada, é o horizonte. Não é fim da estrada, porque quem está em Cristo não morrerá, mas viverá para sempre. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é uma noite especial para você, demais da conta. Deus te trouxe, tirou a venda dos olhos, te fez enxergar, e o maior desespero é que você enxergue que nele há salvação, e que fora dele você está condenado. O céu é o nosso destino, nós caminhamos para lá, o nosso horizonte nos leva para lá, é para lá que estamos indo, caminhando e marchando. É uma noite muito especial para você entregar sua vida a Jesus Cristo, para você se reconciliar, para você voltar, para você dizer: eu quero voltar para os caminhos, eu quero entregar minha vida para Ele. Eu pensei que eu te entregue, eu entreguei, mas tomei. Eu quero entregar minha vida a Ele. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos.